pessoal, é muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Esse é o último vídeo da série Imitando Jesus. E vocês se lembram de todas as coisas que aprendemos? No primeiro vídeo, aprendemos que devemos ser santos, assim como Jesus. Depois, vimos que Jesus obedecia aos seus pais. Por isso, também devemos ser obedientes aos nossos pais. No terceiro vídeo, aprendemos como Jesus venceu a tentação usando a palavra de Deus. Ou seja, nós devemos ler e estudar a Bíblia para vencer a tentação, assim como Jesus. Vimos como ele fez o bem a todas as pessoas com a história da cura de um homem leproso. Jesus foi bom com aquele homem e assim nós devemos ser com todos. Aprendemos a respeitar as pessoas com a história de Jesus e a samaritana. Aquela mulher pertencia a um povo inimigo e mesmo assim Jesus a tratou com muito respeito e ele espera que cada um de nós faça o mesmo. No sexto vídeo, ouvimos uma história que nos mostrou como Jesus se importa com as pessoas e como nós podemos fazer o mesmo. Aprendemos uma lição valiosa sobre justiça com uma simples moeda e que, assim como Jesus, temos que ser justos em qualquer situação. Aprendemos como ser mansos e humildes, assim como nosso Senhor Jesus é. Aprendemos que Jesus obedeceu a Deus, cumprindo a vontade dele, mesmo nos momentos mais difíceis, e nós devemos obedecer à vontade de Deus, como Jesus fez. No vídeo de número 10, vimos como Jesus teve domínio próprio e se controlou mesmo quando estava sendo preso. Ouvimos que Jesus perdoou a todos, inclusive as pessoas que o machucaram. E nós, como seus seguidores, também precisamos perdoar os nossos inimigos. E no vídeo da semana passada, aprendemos sobre o grande amor de Cristo. Jesus morreu em uma cruz por amar a todas as pessoas, incluindo eu e você. Ele fez isso para que os nossos pecados fossem perdoados e para que um dia possamos morar com Ele no céu. Realmente aprendemos muitas coisas nas últimas semanas. E se você perdeu algum vídeo, não se preocupe. É só acessar a playlist chamada MCA no nosso canal IAP Vila Medeiros. Lá você encontra todos os vídeos da série Imitando Jesus e também da série Lugares por onde Jesus passou. No culto infantil de hoje, vamos ver mais uma coisa que precisamos imitar de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Tenham paciência com todos. Quem tem paciência com as pessoas não briga nem xinga quando elas fazem alguma coisa que chateia ou irrita. E esse é o nosso tema do culto de hoje. Você costuma ter paciência com os outros? Consegue explicar a mesma coisa muitas vezes sem perder a paciência? Você consegue contar até 10 quando alguém lhe deixa muito bravo? Ou você é daqueles que logo explode? Ser paciente não é nada fácil. Por isso, precisamos contar com a ajuda de Jesus, que sempre foi paciente. Na história de hoje, vamos ouvir sobre como Jesus demonstrou ter muita paciência. Depois de 3 dias que Jesus havia morrido, algumas mulheres foram até o lugar onde o corpo dele havia sido colocado. E ali, 2 anjos avisaram que Jesus havia ressuscitado. Maria saiu correndo, toda feliz, e foi contar aos discípulos. Mas sabem o que aconteceu? Por incrível que pareça, eles não acreditaram nela. Tanto não acreditaram que naquele mesmo dia, 2 amigos de Jesus estavam deixando Jerusalém e indo tristes a um vilarejo chamado Emaús. Eles conversavam sobre tudo o que havia acontecido.
Naquele momento, sabem quem chegou ali perto deles? Isso mesmo, Jesus chegou e começou a conversar com os dois, mas eles não o reconheceram. Jesus perguntou sobre o que conversavam e eles responderam: "Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias?" Jesus, com toda a paciência, escutou o que diziam. Os chefes dos sacerdotes entregaram Jesus para ser morto. Nós achávamos que ele iria libertar o povo de Israel, porém já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Aqueles homens não conseguiam entender nada mesmo. Vocês acham que Jesus perdeu a paciência com eles? Não, Jesus foi muito paciente com os 2 amigos. Continuou conversando com eles e explicando tudo de novo que a Bíblia dizia que iria acontecer. Quando chegaram em Emaús, convidaram Jesus para ficar. Ele aceitou, entrou na casa e quando foram comer, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Naquela mesma hora reconheceram Jesus e ele imediatamente sumiu da presença deles. Os 2 se levantaram logo e voltaram para Jerusalém para contar aos outros o que havia acontecido. Os discípulos de Jesus estavam reunidos em Jerusalém, com muito medo dos líderes judeus que haviam matado Jesus. Os 2 amigos que voltaram de Emaús estavam contando como viram Jesus. De repente, Jesus apareceu no meio deles. Todos ficaram apavorados e pensaram que estavam vendo um fantasma. Jesus poderia ter dado uma bronca neles, afinal, ele já havia avisado que depois de 3 dias iria ressuscitar. Será que os discípulos ainda não estavam acreditando? Será que não estavam esperando por Jesus? Mas Jesus, mais uma vez, foi paciente, não deu nenhuma bronca. Pelo contrário, foi gentil e amigo com os discípulos. Ele disse: "Por que vocês estão assustados? Por que tem tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo." Mesmo Jesus tendo dito isso e mostrado seus pés e suas mãos, os discípulos ainda não acreditavam, pois estavam tão alegres e admirados. Então Jesus pediu comida, comeu com eles e começou pacientemente a explicar tudo o que havia acontecido com ele. Finalmente, os discípulos creram e entenderam o que Jesus falou. Ufa, até que enfim! Podemos observar como Jesus teve paciência com os seus amigos e discípulos. Ele teve que explicar muitas vezes a mesma coisa para que pudessem entender o que dizia. E mesmo quando os discípulos não creram que ele havia ressuscitado, Jesus não perdeu a paciência e lhes falou com amor e carinho. No livro de João, capítulo 13, versículo 15, Jesus diz assim: "Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz." Esse versículo nos fala que Jesus quer que você imite ele em todas as coisas, inclusive tendo paciência com as pessoas. Então vamos imitar Jesus sendo pacientes. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu vejo você na semana que vem.